E aí, molecada? Todo mundo aqui que assistiu Bad Batch viu algo que eu tava esperando demais, cara. Tava fazendo muita falta pra mim desde a série do Andor, pra te falar a verdade. É algo muito simples, mas que também é a essência de Star Wars. É o tal do sabre de luz e o uso da força. E a gente finalmente tem o retorno disso, de um pouco pelo menos, em uma série que, vamos ser sinceros, já tava precisando já, né? Que é o Bad Batch. Nesse episódio 6 aí, a gente viu o retorno de um personagem clássico das Guerras Clônicas, que é o Gundy. O Wookiee Jedi, né? Lá nas Guerras Clônicas, ele ainda nem era um Padawan, ele era um Youngling. Tava construindo o sabre de luz dele de madeira, junto com a Ahsoka lá, o droid Huyang e tudo mais. O Filoni é mala, né? Ele sabe o que acerta a gente bem no coração mesmo, cara. O Clone Wars é o favoritinho de todo mundo aqui, não tem como errar colocando o conteúdo de Clone Wars, né? Mas então, o Gundy, ele faz um retorno na série do Bad Batch aqui no episódio 6, e ele faz um retorno bem dramático. A Força 99 chega aqui pra fazer uma encomenda, né? Uma entrega da Cid pra esses droids. A Omega, que ficou pra trás, já sentiu que tinha alguma coisa estranha nesse lugar, né? E a gente em breve descobriu o porquê. Primeiro a Omega escuta barulhos de Wookiees, né? Sons de Wookiees. E ela, curiosa como sempre, decide dar uma explorada. E ela encontra ele mesmo, Gundy. A gente vê que ele parece estar sendo raptado, né? Escravizado, talvez. A gente viu que os Trandoshanos estão envolvidos nisso. Quem conhece a história dessa galera sabe que eles têm uma espécie de rixa com os Wookiees. Eles vivem raptando os Wookiees, vendendo eles como escravos e tudo mais. E essa realmente é uma possibilidade, né? Os Trandoshanos estão pegando eles, vendendo eles como escravos. Mas eu não acho que ele tá aqui por causa disso. O droid que a galera do Bad Batch aqui tava conversando revela pra gente que tem uma pessoa extremamente interessada no Wookiee e tá oferecendo por ele uma fortuna. Agora, que tipo de pessoa que ofereceria dinheiro, uma grande quantia de dinheiro, por causa de um Wookiee? O curioso é que durante essa época aqui na galáxia, né? Nesse ponto aqui no Império Galáctico, na verdade, o Império tinha um imenso interesse no trabalho escravo de Wookiees, tanto no cânone quanto nos Legends. A gente já viu no Jedi Fallen Order, e a gente vê em livros como Rise of Darth Vader. O Império tem um imenso interesse em raptar os Wookiees e usá-los como trabalho escravo. A vantagem dos Wookiees é que eles não só são fortes, e pode até parecer que não, as aparências enganam, mas eles também são ótimos construtores e engenheiros. É por isso que a gente vê o Chewbacca, por exemplo, constantemente ajudando o Han Solo a reparar a nave, a Millennium Falcon. Os Wookiees são excelentes construtores. E qual é a número 1 coisa que o Império Galáctico estava construindo nesse período aqui? No iniciozinho do Império. Começou bem cedo mesmo. A Estrela da Morte. A construção da primeira Estrela da Morte foi um projeto extremamente longo, difícil, e um projeto que encarou várias dificuldades durante a construção. E uma dessas gigantescas dificuldades, Moff Tarkin uma vez disse isso para Darth Vader: a falta de mão de obra era gigantesca. A Estrela da Morte precisava não só de materiais, mas precisava de mão de obra qualificada, excelentes construtores e engenheiros. Nada melhor que os Wookiees. Eu admito que, vendo essa cena aqui do Bad Batch, a primeira coisa que veio na minha mente foi isso. O comprador certamente é o Império. E uma gigantesca possibilidade é exatamente isso que eu disse pra vocês, a construção da Estrela da Morte. A mão de obra de Wookiees na Estrela da Morte é algo extremamente precioso. Essa é uma fortíssima possibilidade, mas eu acredito que não é isso que estava acontecendo aqui. Analisando um pouco mais, o que o droid falou pra Força 99, eu me lembrei que é algo que eu já tinha escutado antes. O droid diz que tem um comprador que está muito interessado no Wookiee e vai pagar por ele um imenso preço. O grande problema aqui de um escravo para a Estrela da Morte, Gundy, é que o Gundy é uma criança, né? Mas o Gundy tem uma coisinha especial. Ele tem uma coisinha que a gente sabe que o Império tá muito interessado. Ele é um Jedi. E o melhor de tudo, ele é um Jedi criança. Na primeira temporada do Mandaloriano, a gente vê que o Din Djarin, o Mandaloriano, ele aceita uma certa missão, e essa missão envolvia um comprador do Império, e o objetivo dessa missão era a captura de uma criança. A gente conhece muito bem quem era a criança, né? A criança de 50 anos, o Grogu. E a gente sabe também a esse ponto, acho que eu não preciso ficar repetindo isso, a gente sabe por que o Império queria o Grogu. Eles queriam o sangue do Grogu pelo simples objetivo da clonagem de Palpatine. Então a gente vê aqui que desde o início do Império, Palpatine já estava interessado em estudar a clonagem, em direção ao seu objetivo final, que é a imortalidade. O que eu realmente estou enxergando aqui é a primeira criança que a gente viu sendo um alvo de interesse do Império foi o Grogu. E agora,
com essa captura, esse sequestro do Gundy, essa pra mim é a segunda criança sendo raptada. Isso significaria basicamente que Grogu não é tão especial quanto a gente achava que ele era. Se o Império realmente for o comprador do Gundy, isso significa que crianças Jedi, crianças sensitivas à força, estão sendo procuradas ao redor da galáxia. Isso significa que os experimentos de Palpatine, ele requer muito mais sangue diversos de vários Jedi diferentes, várias pessoas diferentes que a gente antes imaginava. E isso me deixou pensando também, é uma grande possibilidade que todo esse sangue Jedi que Palpatine tá querendo coletar, no final não vai adiantar em nada, vai ser um fracasso. A gente vê nas comics de Darth Vader que o que realmente ajudou Palpatine a realmente concluir essa clonagem, né, avançar o máximo possível, foi na verdade a mão de Luke Skywalker. Claro que o sangue desses Jedi, dessas crianças aí, podem simplesmente ser parte dos experimentos iniciais, né, os planos iniciais. Talvez no final essas crianças não são fortes o suficiente. Talvez no final somente a mão de Luke Skywalker, que realmente tem força o suficiente, midichlorians o suficiente, ou um DNA bom o suficiente, para criar clones que deixam Palpatine mais satisfeito. O que nem é grande coisa no final, o máximo que ele conseguiu fazer foi o Snoke não era um clone forte o suficiente para ele possuir. Toda essa história de pagar por Jedi, capturar Jedi, sequestrar Jedi, coisa do tipo, me fez lembrar, na verdade, da série do Obi-Wan Kenobi. Quando Obi-Wan invade a base dos Inquisidores, a fortaleza deles, ele passa por uma sala extremamente traumatizante e a gente vê antigos Jedi velhos, na verdade, aqui não tem crianças aparentemente, e a gente vê que esses Jedi estão meio que congelados, estão imobilizados em uma substância que parece o âmbar. E com tanta história de capturar Jedi vivos, que era o que eles queriam, o que o Dr. Purgen queria para Grogu, a captura de Grogu vivo, era o que o robô aqui disse. Ele não quer machucar o Gundy, o comprador quer o Gundy vivo. Então a minha grande suspeita aqui é que esses Jedi nessa substância aqui similar a âmbar, eles provavelmente não estão mortos. É uma espécie de estasis, como a carbonita. Talvez o Império não usa só sangue de crianças. Talvez qualquer tipo de Jedi é bom o suficiente para fazer testes de clonagem. Tudo que tem acontecido até agora em todas essas séries de Star Wars indica pra gente que o Império parece ter muito mais interesse em Jedi vivos do que Jedi mortos. É por isso que eu acho que esses Jedi aqui no Obi-Wan estão vivos ainda. Talvez simplesmente esperando a sua hora chegar de fazer os testes, né? Mas deixa aí nos comentários, você acha que a minha teoria faz sentido? Você tem a sua própria, talvez? E se você gostou do vídeo, não seja capturado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.